essa decisão de buscar um especialista, a parte mais dos homens ou das mulheres? Ai, boa pergunta, Karen. Todo mundo pergunta Pergunta isso. isso. E antigamente, como vão fazer aí 20 anos de clínica, e lá atrás, eram normalmente as mulheres que procuravam. E os homens, quando vinham para o processo terapêutico, eles vinham arrastados, literalmente. Aquela cara emburrada, cara fechada. Tô aqui porque ela falou que se eu não viesse a gente ia se separar e tal. Nossa, uma pressão assim. Uma pressão. Pressão E tem braba. um caso que eu falo, de vez em quando converso ainda com esse paciente, eu falo para ele, você sabe, né? Virou case, eu conto essa história para todo mundo e tal, que ele veio literalmente amarrado, assim, pela esposa, né? Ou vamos, ou a gente se separa e tal. E quando eu começava a conversar, porque eu preciso entender o que o casal está vivendo, o que cada um conta da história que eles vivem juntos, então como que é do ponto de vista de um e de outro aquele relacionamento. Ela era super falante e ele falava assim, não, não sei, Putz, não lembro. isso Gente, é era um difícil, hein? saco, era um porre, era muito chato. Meu, deve ser louco. Eu não via a hora de acabar aquela sessão, Caraca, porque era meu. muito ruim. A sorte que quando era casal, ela estava junto. Mas Pelo eu preciso de alguns momentos só com Pra o entender individual. ele também, né? Sim. Era um inferno na minha vida. Era, Nossa. não sei. Para mim e para ele, né? Dava 50 minutos assim, cravadinhos. É normalmente 1 hora? É normalmente Caraca. 50 minutos a 1 hora. Eu nunca consigo fazer em 50. É sempre 1 hora, às vezes 1h05, 10. Mas com aquele cara, dava Meu. 49 e chega, né? Só que depois aconteceu um episódio muito interessante com o casal. Por conta de uma história vivida ali entre eles se separaram. E aí, cada um tinha que seguir ali a terapia, né? Por conta de como foi a separação e tudo mais individualmente. Ele falou, eu só sigo se for com você. Porque eu não vou contar essa história toda para outra pessoa e tal. E eu falei, Olha que da hora. fudeu. Confiança. Desculpa o palavrão, mas eu falei, não, fudeu, eu vou ficar com o cara chato, né? A moça legal que fala, vai Ficou embora, agora. né? Ela falou, Márcia, me indica qualquer colega que eu vou e tô de boa. Indiquei uma colega na clínica, ela foi e tal. E ele ficou comigo e eu falei, agora vai ser horrível isso aqui, né? Nossa. Mas foi muito interessante porque Mudou. na temática da separação, e resumindo a história, ele descobriu ali uma traição, uma infidelidade e tal. E ele ficou muito bravo comigo nesse evento. Olha, eu comecei a contar uma história, né? Eu e as histórias. Mas Eu vou tem, tá contar essa certo. história que é legal. Depois Tá eu respondo certo. essa história do homem e da mulher. Não me deixe esquecer, tá? De quem Aham. procura mais. Sim. Mas tinha uma história ali de traição e ele achou que eu soubesse. E aí a esposa me ligou, isso faz muitos anos, numa época que não tinha ainda o WhatsApp, então ela me ligou de tarde, desesperada, que ele ia ficar bravo, que ele estava bravo comigo, que ele ia me xingar, que ele ia brigar comigo, que não sei o quê. Nossa. E eu falava, calma, quem sabe assim ele fala hoje, né? Quanto mais apavorada ela ficava, mais tranquilo, porque eu falei, agora ele vai falar, né? Não, Márcia, você não está entendendo, ele está muito bravo, muito bravo. Eu, gente, mas o que está acontecendo? Não, mas ele está bravo, ele vai te maltratar e tal. Eu falei, mas deixa ele comigo que eu vou conversar. Ela falou, Márcia, você não está entendendo. Ele está achando que eu estou tendo um caso com você. Eu, oi? Peraí, como assim? Não, peraí, né? Mano. Enfim, a história é longa, mas por que ele imaginou isso? Porque era o único lugar que ela ia, além do Ela trabalho, ia. como se as pessoas não pudessem achar tempo no trabalho, mas enfim, Sim. parênteses fechado. Ele veio, e ele veio realmente muito bravo, né? E aí eu tentava, ele sentou e começou a falar, porque você tinha que ter me contado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu fazia assim, literalmente, né? Eu sou muito engraçada ali também com os meus pacientes. Fazia assim, posso falar? Ele, não, deixa eu falar. Tipo, desabafou mesmo assim. Falou 1 hora, gente. E aí, quando faltava 5 minutos, ele olhou no relógio e ele falou, bom, agora eu tenho que deixar você falar, né? Vou deixar Meu. você falar. Aí eu falei, então, eu não podia te contar. Primeiro porque eu soube sessão passada e hoje era o meu encontro com você. A gente ia conversar hoje, né? E eu não podia te contar porque eu não sei o que ela vai fazer com essa história e tal. Aí eu expliquei o contexto e falei para ele, mas eu acho que você quer falar mais coisa. Amanhã, 7 da manhã, se você quiser, eu venho e te atendo. Eu quero. E ele veio. E a partir dali, gente, ele ficou anos comigo. E foi Caraca, que sensacional. Então, eu falo que foi o vínculo mais inusitado que eu fiz na clínica. Desbloqueou Como mesmo. que o paciente fez vínculo com a terapeuta, achando que eu estava traindo, que a esposa estava traindo ele comigo, né? E foi muito legal, porque a partir daquilo ele veio de verdade para a terapia, né? Se entregou de verdade.